CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes que se encontram conosco no nosso salão. Bom dia aos nossos queridos que se encontram nas redes sociais. Vamos dar início a mais um estudo de parábolas e estudos dos ensinos de Jesus de Caibar Schutel. Antes, porém, vamos ler um texto aqui do Evangelho para podermos nos harmonizar, fazer a nossa prece e, em seguida, vamos iniciar. O capítulo do Evangelho é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é o de número 5. Reconciliar-se com seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível para com o vosso adversário, enquanto estais em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz, e que o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais postos na prisão. Em verdade vos digo que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos, Senhor, em mais essa manhã de domingo, para os nossos estudos. Pedimos a Ti, Senhor, a sustentação, o amparo, que possamos merecer a companhia da espiritualidade amorosa desta casa, que eles possam vibrar conosco esse amor inesgotável que vem do nosso Pai Celestial, nos brindar na manhã de hoje, para que possamos, Senhor, aprender mais, nos modificarmos com esses ensinamentos tão belos do nosso querido Caibar, e que possamos sempre estar lúcidos com os ensinamentos do nosso Mestre. Então, em nome do amor que vibra nessa casa, que possamos dar início ao estudo da manhã de hoje, em nome de Jesus e de Deus acima de tudo. Graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à parábola do filho pródigo. Na aula passada eu li a parábola, mas não conversamos sobre os ensinamentos de Caibar, toda a visão, a explicação dele. Eu gosto muito dessa parábola, eu acho ela muito bonita, muito fácil de entender. Como ele diz aqui no livro, até uma criança consegue entender. É muito singela, muito bonita mesmo. Eu vou ler de novo a parábola. Então, é a parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu
os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar dificuldades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi a seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando em casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhes: o que era aquilo? Um deles respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmo-nos e alegrarmo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. É muito bonita, né? E se nós formos pensar na nossa vida, mesmo hoje, no século XXI, isso ainda acontece muito, estou dizendo no plano material, né, entre os familiares. Quantos filhos querem debandar, ir a outros lugares, querem gastar o dinheiro do pai, da mãe, querem aproveitar a vida como eles pensam,
né? Não, a vida foi feita para a gente se divertir, para a gente aproveitar, ficar guardando dinheiro, depois a gente morre, fica tudo por aí. E ele fez essa comparação, né, com nós humanos na Terra, mas o sentido dessa parábola, o que Jesus quis nos mostrar, é que tanto o filho mais moço como o filho mais velho somos nós, a humanidade. Então, nós temos na nossa humanidade aqueles filhos desobedientes, né? Aqueles que não querem seguir os ensinamentos do Pai. Esse Pai é nosso Pai mesmo, nosso Pai celestial, Deus, aqui representado como um pai de família. Então, o filho que ficou com o pai são aqueles irmãos nossos na humanidade que aceitam as leis divinas, são obedientes, procuram se melhorar, procuram estudar os ensinamentos, né? E foi esse sentido que Jesus quis dar a essa belíssima parábola. Gente, eu sou exagerada, né? Mas eu gosto muito dela. E só lembrando aqui, só a título de curiosidade, vocês veem, ele foi para outro país, foi assim, viver como um jovem quer, né? Livre, fazendo o que queria, gastando dinheiro, pagando para todo mundo, comprando o que lhe aprovesse, sem tomar cuidado de guardar um pouco para dias mais difíceis. Aí, quando nesse país houve fome, a gente não sabe porque não explicou se foi guerra, se foi problemas do planeta, né, problemas de chuva, problemas de seca, ele teve que trabalhar no campo, né, pediu emprego a um criador de porcos, e ele foi cuidar dos porcos. E ele se queixa que não tinha comida nenhuma. Aquele proprietário não alimentava seus empregados. E ele teve que se alimentar de alfarrobas. Muita gente sabe o que é alfarrobas, mas muitos não. Por isso eu fui pesquisar. Eu já tinha uma ideia, né? A alfarroba é uma vagem bem grande, marrom, que é produzida por uma árvore alfarrobeira. É uma leguminosa. Nós dizemos leguminosa todas as árvores que produzem vagens. Ela é nativa do Mediterrâneo, mas essa árvore já se espalhou por todo o planeta, né? Vários países têm, inclusive o nosso. Nós também temos essa árvore já trazida por estrangeiros, eu acredito que na região sul do nosso país. Mas ela é originária do Mediterrâneo. Ela produz uma vagem marrom, da qual a polpa é açucarada, ela é doce, é comestível e lembra o cacau. Ela tem umas sementinhas, quando você abre a vagem, ela tem umas sementinhas que, torradas e moídas, elas ficam igual o pó do cacau, igual o chocolate. E era, nessa época, utilizada para alimentar os porcos, porque é bastante nutritiva. E ele se alimentava disso também, mas muitas pessoas consomem alfarrobas, né? Principalmente esse pó, hoje em dia. Ele pode ser utilizado como o cacau, tem até um gosto muito parecido. Dizem que esse pozinho das sementes da alfarroba é mais nutritivo e menos gordo, né? Ele é mais leve, de mais fácil digestão. Vai aí uma dica para quem quiser consumir alfarroba. É menos agressivo ao organismo, como o chocolate. Chocolate a gente não pode comer demais, né?
Então, aqueles que são apaixonados por chocolate, experimentem a alfarroba. Alfarroba em pó, tá, gente? Não é para vocês pegarem a vagem e comer. Mas ele se ressentiu muito disso, porque ele ficou pensando, poxa, os empregados do meu pai têm alimentação, têm café da manhã, têm almoço, eu não sei como é que eles se alimentavam, mas devia ser assim, e eu aqui comendo junto com os porcos. E aí ele se arrepende, retorna à casa do pai pedindo perdão. Pô, é como nós, né, gente? Como é que a gente aprende as coisas? Quando a gente sofre, quando a dor chega para nós, é que nós nos damos conta de que o erro foi nosso. Fomos nós que praticamos escolhemos caminhos ruins para nós. Então, ele retorna à casa do pai. E ele ficou morrendo de medo do pai rejeitar, colocar ele junto com os empregados, mas não foi isso que o pai fez. O pai celebrou a sua chegada. O que Jesus quer nos mostrar aí? Que Deus jamais castiga ninguém, seja lá o que tenha feito. Nós nos castigamos. A nossa consciência nos traz muito sofrimento quando cometemos erros à lei divina. Deus não é mau. Deus é amor, misericórdia, bondade. Ele sempre aceitará o filho pródigo, aquele filho que partiu e que depois retorna realmente arrependido. Não adianta fingir, tá, gente? Ah, poxa, e continua fazendo bobagem, né? E o outro irmão se ressentiu, como nós também nos ressentimos. Poxa, eu faço tudo, eu rezo, eu trabalho, eu cuido da família, eu sou uma pessoa boa, eu nunca roubei ninguém. E por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou doente? Por que Deus fez isso comigo? Tem gente que pensa assim, não é? Mas está errado. É exatamente como o pai respondeu, né? Você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Você está mais protegido que o seu irmão. É isso que Deus diz para nós, né? Então vamos continuar agora a parábola, vamos ver o que Caibar trouxe para nós, quais explicações ele trouxe. E ele começa assim: esta parábola imaginosa porque não é real, tá? Ele não está contando uma história real, Jesus criou os personagens e tudo, mas isso aí acontecia mesmo, tá? Relatada pelo evangelista Lucas, é a doce e melodiosa palavra de Jesus, dizendo aos homens da bondade sem limites, da caridade infinita de Deus. Ambas as individualidades que representam o filho obediente, aquele que ficou com o pai, e o filho desobediente, a humanidade terrestre. Então, um ficou com o pai, o outro partiu, né? É o filho desobediente. O pai de ambos aqueles filhos simboliza Deus. Uma pequeníssima parte da humanidade personificada no filho obediente se esforça por guardar a lei divina e permanece, portanto, na casa do Pai. Olha o que Jesus, o que Caibar está nos explicando. Uma pequeniníssima parte da humanidade é obediente a Deus. A outra parte personifica o filho desobediente, que de posse dos haveres celestiais dissipa todos esses bens e vive dissolutamente,
até chegar ao extremo de ter de comer das alfarrobas que os porcos comem. Esse extremo é que o força a voltar à casa paterna, onde, acolhido com benemerência e conforto, volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos. Você vê, ele era bondoso até com os seus servos. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? É porque a gente não sabe se as pessoas estão entendendo, né? Tem dúvida, Sandra? Tem dúvida? A Adrélia não está. Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida por uma criança, demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha o pecado que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai para com todos, porque todos somos criaturas suas. Está vendo como Caibar explicou? Não importa o que tenha feito. Aí as pessoas vão pensar, mas essas pessoas que cometeram homicídios, que espancaram as mulheres, que roubaram, que se valeram do seu poder para massacrar seus empregados, mesmo esses recebem as bênçãos de Deus? Sim, mesmo esses. Pensem aí no pior dos humanos que vocês tenham conhecimento. Eu vou lembrar aqui na história da época dos nazistas, na Segunda Guerra Mundial, né? Tudo que eles praticaram, todos os horrores que eles praticaram com os judeus, foi terrível, né? A gente fica, até hoje, a gente sente dor no coração de lembrar desses momentos em que o povo alemão esteve totalmente equivocado. Existem motivos para isso. Eles estavam sofridos por causa da Primeira Guerra, que eles perderam, e foram subjugados por outras nações. Eles estavam muito pobres, com muitas dificuldades, tiveram que pagar para todas as nações, porque eles causaram a Primeira Guerra. E aí eles queriam se vingar, né? Então, equivocadamente, seguiram pessoas desequilibradas. E essas pessoas, Deus já perdoou? Vocês podem ter certeza que sim. Eles estão pagando pelas suas atitudes? Provavelmente, ainda sim. Muitos já se regeneraram, mas outros ainda não se sentem livres do débito com a lei divina e se encontram ainda, tanto no plano material como no plano espiritual, auxiliando a humanidade, o progresso da humanidade. Por quê? Porque Deus mandou? Deus botou eles de castigo? Acorrentou-os? Não. É a culpa, o seu sentimento. Eles entenderam que estavam errados. Assim como a gente faz uma bobagem, aí a princípio a gente, não, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer. Aí aos poucos vai caindo o sentimento, vai chegando e você pensa, meu Deus, que bobagem que eu fiz. Por que eu causei esse problema ao meu irmão? Será que Deus me perdoa? Perdoa. Perdoa. Esquece. Tenta pedir perdão ao seu irmão, se ele aceitar, ótimo. E procure
o Senhor. Faça suas preces, né? Vamos continuar, gente. Me perdi aqui. Fernando, você lembra onde eu estava? Obrigado. Se tiver dúvida, gente, é só interromper, tá? Por favor. Bom dia, querido. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em país longínquo, ou seja, noutro planeta, com um corpo de carne ou com um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza. Você está vendo o que o Caibar está falando? A gente pode estar encarnado, desencarnado, aqui na Terra, em Marte, em Júpiter, seja lá onde for, num planeta primitivo. Eu não sei dar nome a um planeta primitivo, gente, porque eu não conheço. Mas, mesmo no planeta primitivo, aqueles homens bem brutos, né, ainda ignorantes de muitas coisas, Deus os trata com muito amor. A nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória, do seu amor. É isso que Deus deseja que nós alcancemos, a felicidade. O Pai Celestial não é o Pai da carne e do sangue, pois, como disse o apóstolo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Gente, eu posso pegar um avião e ir para o reino de Deus, lá onde está Jesus? Não posso, nem existe um avião para lá, e nem eu tenho condições no corpo de ir para lá. É isso que nos ensina o Espiritismo. Nós alcançaremos o plano espiritual mais alto, os mundos mais elevados, quando estivermos prontos e quando já estivermos com um corpo mais sutil. Porque quanto mais a gente evolui, mais o nosso corpo se sutiliza. O que é se sutilizar? Fica mais leve, menos propenso a doenças, às dores desse mundo, à fome. A gente vai se alimentar frugalmente. O que é se alimentar frugalmente? Com poucas coisas, muitas vezes só com o ar que respirarmos. Isso não é para agora não, tá, gente? Vai demorar um pouquinho. Mas a gente chega lá, ué. Por que não? Outros chegaram, né? Então, é isso que ele está dizendo. O reino de Deus não é para agora. Não é para nós, de que, ai, mas que tristeza, então eu sou um desgraçado. Não, gente. Nós estamos, onde precisamos estar. Nós cometemos muitos erros na vida passada, todos nós que estamos na Terra. Por isso o nosso planeta é provas e expiações. Cometemos muitos erros. Ai, meu Deus, então eu vou me chicotear, eu não vou mais andar, eu não vou mais falar com ninguém porque eu sou culpado. Não, não é isso que Jesus quer de nós. Trabalhemos, modifiquemos a nós mesmos. Vamos esquecer os nossos erros passados. Vamos aprender com eles. Poxa, eu fazia isso, mas agora eu não quero mais fazer isso. Eu quero ser feliz. Eu quero alcançar um mundo de felicidade. Né? O nosso planeta é tão bonito, né? A gente não precisa ficar tão desesperado. Aqui é tão bonito, a gente consegue alegrias profundas no nosso planeta. Vamos olhar para o sol, para a natureza, o mar. Olha que coisas maravilhosas que Deus colocou nesse mundo para nos alegrar, para nos acalmar, para termos a certeza de que o nosso Pai nos ama, nos quer bem. Vamos trabalhar. Qual é o nosso maior inimigo? Qual é? É o vizinho? É aquele que fica te cobrando? É aquele que brigou com você e não fala mais com você? Não.
Nosso Nosso maior inimigo são as nossas imperfeições. Quais são nossas imperfeições? A pessoa fala, mas eu não sou imperfeito, eu sou tão legal. Não, você é orgulhoso, você é vaidoso, você é arrogante, você é egoísta, muitas vezes. Todos nós temos ainda esses sentimentos, essas imperfeições dentro de nós. A gente não precisa carregar isso para sempre. Ah, então você está dizendo que é só eu ler o Evangelho, eu vir à casa espírita, que eu vou ficar livre disso? Não é assim, não. É difícil. É muito difícil. Ah, então você já conseguiu? Não, gente, eu estou aqui só porque me pedem para explicar uma coisa que eu estudo. Mas eu sou melhor do que alguém? Não sou, não. Se bobear, sou até pior. Então, a gente tem que primeiro reconhecer os nossos erros, nossas imperfeições, e depois ir diluindo aos poucos. Deus tem todo o tempo do mundo, Jesus não apressa ninguém. Anda logo, joga fora as imperfeições. Não, nunca Jesus falou assim. A gente precisa primeiro reconhecer, é o primeiro ponto. E depois a gente fala, pô, eu não quero mais isso, é muito ruim. Então, o maior inimigo, vamos lembrar sempre, somos nós mesmos. Nós, com as nossas imperfeições, atrasamos o nosso passo na evolução. Não parece fácil, né? Mas é dia a dia, hora a hora, atenção. Vamos prestar atenção, vamos estudar. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente vai estudando e vai falando, então é isso? É isso sim, é simples assim, basta disciplina. Vocês lembram de Chico Xavier, né? Chico Xavier é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa desprendida de todos os apegos da terra, simples, amoroso, ensinou tanto, deixou tanto, mais de 400 livros psicografados, que servem, todos eles, ao nosso aprendizado, junto aos livros de Kardec e de outros, Leon Denis, Caibá, Eurípides, Bezerra de Menezes, todos esses irmãos que já alcançaram a maturidade espiritual e nos deixaram esses ensinamentos para tornar mais fácil o nosso caminho. Eles não tinham esses livros. Então a gente não pode reclamar, né? Então, Chico Xavier, quando se encontrou com Emmanuel, seu mentor, um dos seus mentores que o acompanhou durante toda a existência na Terra, ele dizia, como que eu vou conseguir tudo isso? Que Emmanuel começou a explicar para ele qual era a missão dele. E ele disse, disciplina. São 3 coisas, disciplina, disciplina, disciplina. Se Chico Xavier teve que se disciplinar, imagina eu. E é essa palavra que tem que estar na nossa cabeça. Nós vamos chegar lá, gente. Fiquem com pressa não, mas vamos aprendendo, vamos buscar. Então ele disse, o apóstolo disse, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis, ou seja, nós erramos no corpo, a gente esquece o que a gente foi, o que a gente fez, e a gente se acha muito importante quando está na carne. Em espírito, quando nós desencarnarmos, nós teremos mais lucidez do que realmente somos. Só o espírito é incorruptível, só o espírito permanece eternamente. Ai, vocês estão vendo que coisa bonita? Então a gente morre e acabou? Não.
Nós vamos viver eternamente. O corpo morre, o espírito não. A gente continua lúcidos. A gente não vai esquecer, eu sou Carmen nessa vida, mas quando eu desencarnar, eu não vou assim chegar no plano espiritual assim um anjo. É lógico que não, gente. Vou ser a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, o mesmo ser, só que terei mais lucidez. O corpo físico abafa a nossa inteligência, a nossa memória. Quando chegarmos ao plano espiritual, nós teremos mais noção, o véu será retirado. E aí que vai ser esquisito, né? Porque a gente vai lembrar quanta coisa errada eu fiz, meu Deus do céu. Mas é bom, porque aí a gente vai saber por onde começar para nos melhorarmos. O Pai Celestial é Espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso seus filhos também são espíritos que permanecem na imortalidade. A luz, a verdade, o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Vocês estão entendendo? O corpo é para a gente expiar, passar pelas nossas provas, para a gente se libertar dos erros do passado. Por isso o nome do nosso planeta, provas e expiações. Passamos por provas todo dia, toda hora. Como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar para o seu Criador e, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina e caminhar para os destinos felizes que lhe estão reservados. Esses destinos felizes estão reservados a todos nós. Cabe a nós alcançá-los. Como poderia Deus criar uma alma ao lado de um inferno eterno? Imagina, se Deus é amor e bondoso, como é que Ele iria criar um ser qualquer, um ser que evolui e chegar à humanidade e ter um inferno esperando por ele, se ele errar? Um inferno dito por outros sacerdotes, né, como um lugar em que você vai sofrer eternamente. Que Deus é esse? Esse não é o Deus não é o meu Deus, não é o Deus que eu acredito, e nem o Deus de ninguém. Que pai é esse que produz filhos para mandá-los atormentar para sempre? O inferno, né? Eu, quando era criança, e eu já fui católica, eu lembro que eu achava tão intrigante isso, eu não acreditava que pudesse ser verdade. Eu era uma criança. E eu ficava, não é possível, mas Deus não é bom? Por que se eu fizer uma coisa errada? Isso é para a pessoa ter medo, né? Óbvio. A parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca, irracional das penas eternas do inferno, inventada pelos homens. Olha o que o Caibar falou. Vocês imaginem Caibar falando isso lá no início, lá no século XIX, no início do século XX. Como ele não deve ter sido perseguido por esses sacerdotes, né? Mas ele já acreditava nisso. Não há sofrimentos eternos, não há dores infindáveis, não há castigos sem fim, porque se os mesmos fossem eternos,
Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Há gozos eternos, há prazeres inextinguíveis, há felicidades indestrutíveis por todo o infinito, esplendores por toda a criação, amor por toda a eternidade. Quem é que provou isso para nós? Jesus. Jesus passou por tudo que passou aqui entre nós e nunca levantou a voz contra quem quer que fosse, nem aos romanos, nem aqueles que o prenderam, crucificaram. O que é isso? Ele alcançou o amor eterno. Não há como ele, agora eu gosto, agora eu não gosto mais. Não existe isso. Isso somos nós, que ainda estamos aprendendo. Erguei as vossas vistas para os céus. Olhemos para os céus. O que vedes? Um manto estrelado sobre vossas cabeças. Chispas luminosas vos cercam de carícias. Fulgurações multicores vos atraem para as regiões da felicidade e da luz. Olhai para baixo, para a terra, para as águas. O que vedes? Essas chispas, essas luzes, essas estrelas, essas cintilações retratadas no espelho das águas, nas corolas das flores, nos tapetes verdejantes dos campos, porque das luzes nascem as cores. São elas que dão colorido às flores, que iluminam os campos, que agitam as águas. Olha que coisa belíssima. Que parágrafo maravilhoso, né? O reflexo das águas, né, nos mostram o céu. Por quê? Porque é isso que vamos alcançar. A terra reflete toda essa maravilha que nos espera no céu, nos lembrando de que lá estaremos, mais rápido do que a gente pensa. E ele diz, as luzes é que dão cores. A gente sabe, né? Se a gente apagar as luzes no escuro, a gente não enxerga a cor. É a luz que nos mostra a cor das flores, das árvores, das águas. Ó homem, Caibar está falando conosco, onde quer que estejas, se quiseres ver com os olhos do Espírito, verás a bondade e o amor de Deus animando e vivificando o universo inteiro, tanto embaixo, aqui na terra, como em cima, à esquerda como à direita. Se abrires os olhos da razão, verás a mesma lei sábia, justa, equitativa, regendo o grão de areia e o gigantesco sol, que se baloiça no espaço, o infusório que emerge, a gota d'água e o espírito de luz que se eleva sereno às regiões bem-aventuradas da paz. A lei de Deus é igual para todos. Não poderia ser boa para o bom e má para o mal, porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sob as vistas do Supremo Criador, que faz do mal bom e do bom melhor ainda.
pois tudo é criado para glorificar o seu imaculado nome. Não há privilégios nem exclusões para Deus. Para todos, Ele faz nascer o seu sol, para todos faz brilhar suas estrelas, para todos deu o dia e a noite, para todos faz descer a chuva. Belíssimo, né, gente? Eu vou só terminar esse para a gente encerrar esse parágrafo. Me desculpem. Ele continua aqui ainda essa parábola, explicando essa parábola. Quando a criatura humana, num momento de irreflexão, se afasta de Deus e, dissipando os bens que o Criador a todos doou, se entrega a toda sorte de dissoluções, a dor e a miséria, esses terríveis aguilhões do progresso espiritual, ferem rijo a sua alma orgulhosa. Ferem rijo a sua alma significa ferem severamente, asperamente. Esse rijo aqui não tem a conotação de inflexível. Então, esses aguilhões do progresso espiritual ferem rijo a sua alma, ferem severamente a sua alma orgulhosa, até que no momento supremo de angústia, ela possa elevar-se para Deus e deliberar reentrar no caminho da perfectibilidade. Perfeito, né? É então que, como filho pródigo, o homem transviado, tocado pelo arrependimento, volta-se para o Pai carinhoso e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E Deus, nosso amoroso Criador, que já o havia visto em caminho para dele se aproximar e rogar, abre àquele filho as portas da regeneração e lhe faculta todas as dádivas, todos os dons necessários para esse grandioso trabalho da perfeição espiritual. Está escrito no Evangelho que houve um banquete com música e festa à chegada do filho pródigo à casa paterna. Está escrito mais que o pai mandou ver a melhor roupa para vestir o filho que voltou, as melhores sandálias para lhes resguardar os pés, e ainda lhe colocou no dedo um belo anel. Tal foi a alegria que teve, e tal é a alegria nos céus quando uma alma transviada para os céus se volta. O Pai está sempre pronto a receber o filho pródigo, e os céus estão sempre abertos à sua chegada. Não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar, assim como não há nódoa, por mais fixa que pareça, que não se possa apagar. Tudo se retempera, tudo se corrige, tudo se transforma do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade. Tudo limpa, tudo alveja, tudo reduz ao atrito do fogo sagrado do progresso. Tudo se aperfeiçoa, tudo evolui, todas as almas caminham para Deus. Eis o que diz o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor a Deus e ao próximo. Eis o que diz o Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus, ele está frisando, o Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor a Deus e ao próximo.
Contemplando a parábola, vemos que o filho pródigo recebeu os bens, saiu de casa, esbanjou-os dissolutamente, numa vida desregrada. E o que não foi pródigo, o filho obediente, por seu turno, enterrou seus bens, como aquele que enterrou o talento da parábola. Por que ele está dizendo que o filho obediente enterrou os bens? Porque ele ficou com ciúmes. Ele já sabe tanto, ele já está próximo ao pai, ele respeita o pai, conhece as leis, mas naquele momento ele ainda não é perfeito, ele é obediente. Ele enterrou seus bens. Que bens são esses que ele enterrou? Tudo o que Deus lhe proporciona. Porque ele teve ciúmes. E aí ele faz uma referência aqui àquele servo que enterrou um talento recebido do Senhor. O que diz o Evangelho que o filho obediente fez dos bens que possuía? Ele vivia à custa do pai, participava de todos os bens que havia em casa, e com a chegada do irmão, ao ver a festa com que aquele foi recebido, entristeceu-se, cheio de egoísmo, de avareza, revoltou-se contra o pai. A gente não faz isso? Por que meu filho está doente? Por que não é o filho do vizinho? Que absurdo, gente. Todos nós somos fadados a sofrer. É um planeta de sofrimento. Deus não está castigando o seu filho, ou a sua mãe, ou seu marido, ou seja lá quem for. Todos nós vamos passar por dores. Todos nós. Todos. Infelizmente, é assim esta atrasada humanidade. Olha o que Caibar falava naquele tempo e continua, né? Melhorou? Muitos melhoraram, sim. Mas grande maioria é assim. Reclama de Deus. Ela se compõe de filhos pródigos e de filhos obedientes, mas estes parecem ser ainda piores que aquele. O que ele está dizendo? Que o filho obediente parece pior. Por que ele é pior que o desobediente? Não foi ele que foi embora? Eu fiquei. Ficou, aprendeu, está sob o auxílio, o auxílio do pai, e mesmo assim reclama. Muita gente pensou aí, ai que bom, eu sou o filho obediente. Você é o filho obediente, mas volta e meia você erra também. Então pior, o Caibar está nos ensinando aqui, pior não é aquele que foi embora. Ele foi embora, sofreu e aprendeu. E aquele que ficou e respeitou o pai, conhece a lei, está sobre a orientação da lei e ainda assim reclama. Então, mas estes parecem ser ainda piores do que aqueles desobedientes, né? Tanto é verdade o que nos passa pela mente que, ao concluir a parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Eu acabei de falar aqui para todos nós, todas as nossas imperfeições, nós temos que abandonar nossas imperfeições. Mas a humanidade progride, queira ou não. Saibam vocês, não adianta bater pé, reclamar. Todos nós vamos progredir. Uns rapidamente, porque vão se colocar à frente de nós, buscando rapidamente alcançar a vida futura. Outros vão demorar mais. E como eu já disse,
Cada um faz o que quer. Temos nosso livre-arbítrio. Mas a humanidade progride, e este mundo passará à hierarquia mais elevada, com a vinda de espíritos melhores, que nos orientarão para o bem e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Que bom, né? Que bom saber que nosso planeta vai passar de provas e expiações para um planeta mais feliz. Nós já sabemos que estamos próximos, não sei bem dizer quanto falta, a o nosso mundo tornar-se um mundo regenerado. Por isso, tantas tribulações vemos no nosso mundo, tantas dores. Não só as dores individuais de cada um, como dores de todos, com guerras, com a loucura a que muitos estão se entregando, equívocos. Mas por que isso está acontecendo? Porque é necessário que tudo isso acabe para que o novo chegue. Vamos prestar atenção, vamos entregar o nosso coração a Deus, aos ensinamentos do nosso amado Mestre, para melhorarmos. Então, Senhor, muito agradecidos, Senhor, pelo estudo de nosso irmão querido Caibá, que nos trouxe esses ensinamentos explicados de forma tão bela, ensinamentos do nosso mestre querido, que aqui esteve há mais de 2000 anos, e que seus ensinamentos, suas palavras ainda reverberam em nossos corações, como um alarme, como um chamado amoroso, para que todos nós sigamos em frente, abandonando imperfeições, culpas, equívocos, que possamos, Senhor, nos transformar, que possamos merecer o auxílio da espiritualidade amiga dessa casa, para que estejamos sempre lúcidos de nossas imperfeições e de como nos despojarmos delas. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos, Mestre querido, e em nome desse amor inesgotável que jorra da fonte eterna que é o nosso Pai, em nome do amor que vibra nessa casa, através de todos esses espíritos amorosos que aqui se encontram conosco, pedimos licença a todos eles, ao altivo, nosso dirigente espiritual, a Caibá, a Jesus e, acima de tudo, a Deus, para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Graças a Deus.